Opa, foi. Boa noite, galera. Vou começar a aula 7 aqui de física. Ó, a gente vai continuar na parte mecânica, mas agora a gente vai começar a dinâmica. Vou dar uma reprise aqui do que a gente já falou até agora. A gente já falou que unidades básicas, das primeiras grandezas, e depois nós falamos de cinemática, que era o estudo do movimento, que era saber velocidade, aceleração, quanto que um corpo andava se ele tivesse uma velocidade tal, tipos de movimento, movimento uniformemente variado. A gente falou isso tudo, mas a gente não entendeu o porquê que um corpo se move, tá vendo? É isso que eu deixei bem claro aqui na minha figura da bola do jogador de beisebol. A gente viu como é que estudou o movimento, mas a gente não sabe como é que faz para chegar a esse movimento, entendeu? Como é que é. Vendo, até o momento não estamos no movimento e não a causa dele. E é isso que a gente vai começar a ver agora, e isso é a parte mais importante da mecânica. É a parte que é realmente cobrada na prova. É como que. O que causa esse movimento? E isso aqui a gente estuda na dinâmica, tá, gente? A dinâmica é o campo da mecânica que investiga as causas que determinam e modificam o movimento. Olha só, o que isso aqui quer dizer? Primeiro, cinemática, estuda o movimento em si. Dinâmica, estuda o que causa esse movimento. Simples assim, tá? Vou passar aqui. E por que os corpos se movem? Tá vendo? Você acha que o nosso carrinho aqui está sendo empurrado pelo boneco. Por que o carro se move? Basicamente, ele se move pela interação de dois corpos, tá? A gente vai chamar aqui de agentes físicos que atuam sobre o corpo, que é a força. Vou pausar. O que eu quis dizer com isso tudo? Um corpo só se move se um agente físico agir sobre ele. E esse agente físico a gente vai chamar de força, tá? E o que é basicamente esse agente físico? É um corpo atuando sobre o outro. Por exemplo, voltando aqui meu exemplo, o cara acertar o taco na bola de beisebol, é o meu bonequinho empurrar o meu carro. Basicamente é um corpo agindo sobre o outro, que ele atua como um agente físico, exercendo uma força que vai fazer o cara se mover. Beleza, gente? Até aí? Tranquilo? Beleza. Show. Aí vamos lá. Legal. Show. Então vamos definir o que é força. Força é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Galera, isso aqui é o mais importante, é o primeiro tópico. O resto eu nem quero saber, mas isso aqui é o que é importante. O que acontece? A gente viu que os corpos se movem porque tem uma força agindo sobre eles, e a força, ela sempre causa uma aceleração, entendeu? Essa aceleração ela pode ser nula ou não, entendeu? Mas ela vai ser causada por uma força, tá? A gente viu que o carro acelera. Por que o carro acelera? Porque o motor do carro impõe uma força no carro como um todo que faz ele acelerar. A mesma coisa é ele frear. Quer dizer o quê? O freio impõe uma força que faz ele frear, entendeu? A grande característica aqui é o quê? Essa força pode ser positiva, negativa ou nula. Quando a aceleração no corpo for nula, quando a força que eu apliquei gerar uma aceleração nula, quer dizer que eu estou no campo da estática, que eu estou parado, estou estático. E, gente, todo o corpo só está parado se ele tiver força agindo sobre ele, tá? Para estar parado. Por exemplo, por que eu estou parado aqui agora? Porque eu tenho a força da gravidade agindo sobre mim, tá me fazendo ficar preso ao chão aqui. Se eu não tivesse a gravidade, eu ia flutuar por aí, Deus sabe onde eu ia parar, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, deixa eu pensar. Eu estou numa rampa de subida mesmo, de uma escada, só que uma rampa. Eu só caio da rampa porque eu tô fazendo uma força para ficar lá. Tem força agindo sobre mim para ficar ali parado, entendeu? Porque senão eu ia cair rolando da rampa. Pode falar. Nada? Lucas, desculpa, tem hora que teu áudio tá falhando. Eu não sei se é só para mim. Pergunta a Débora se tá indo bem para ela. Tem hora que tá falhando para mim. Tá tudo certo aí? Não, para mim tá falhando também, mas eu tô conseguindo entender um pouco mais. Eu posso ver o cabo da internet aqui. Agora tá cortando pra caramba. Tá conectado na. Não, a minha internet não tá lá essas coisas. Não. Gente, se eu cair, eu volto, tá? Um segundo. Tranquilo.
Tô aqui ainda, vocês estão me ouvindo? Gente, estão me ouvindo? Sim. Como é que tá? Tá Sim, tô cortando? Vou ouvindo. falar várias coisas aqui. Agora tá melhor. Pra mim, agora tá melhor. Ah, então. E aí, Débora, pra você, como é que tá? Vou ter que pedir Para pro mim tá Wesley melhor fazer uma também. edição. Ah, show. Então era assim. Não, aqui a internet também é temperamental, entendeu? Ela funciona. E tem um roteador aqui maluco que eu arrumei na internet aí, mas ele é horrível também, não funciona nada. Deixa eu voltar aqui. Quando carregar a tela aí, me fala, gente. Carregou já. Para mim, pelo menos. Show. Então eu estava onde? Eu estava falando sobre a força. Eu disse o quê? Que se um corpo está parado é porque tem força agindo sobre ele para ele ficar parado. E isso a gente vai estudar na estática, tá? Que é um campo especial da dinâmica que vê as condições que o corpo para fazer com que o corpo esteja parado. Beleza? Tudo certo aí? Se qualquer coisa pode me interromper, tá? E, bom, para finalizar essa primeira parte aqui, vale ressaltar que quem estudou isso tudo, quanto dinâmica quanto estática, foi nosso amigo Isaac Newton, que, através de suas 3 leis de Newton, estudou toda a parte da mecânica da força, entendeu? A gente vai falar sobre isso hoje, mas antes da gente entrar nas 3 leis de Newton, a gente vai começar a falar sobre força resultante e equilíbrio e inércia, tá? Equilíbrio e inércia é um assunto junto. Então vamos nessa. Pergunta. Ó, vamos imaginar um universo hipotético onde só tem um corpo, uma bolinha, uma pedra. Que tipo de movimento essa pedra teria? Lembra que a gente tem 2 tipos de movimento: movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Alguém sabe me dizer que tipo de movimento essa minha pedra teria? Se eu tivesse um universo que só tem ela. Alguém tem alguma ideia aí? Eu acho que seria uniforme, que ela não sai do lugar. Que não ia ter nada que fosse fazer com que ela se movesse. Gostei, Esse é o que eu acho. É uniforme se movendo ou uniforme parado? Inerte, parado, ele não vai ter nada. Se só tem ele no universo, o que, é que vai fazer com que ele tenha uma força que impulsione? Eu acho que nada. E você, Débora, o que você acha? Ah, eu faço as minhas palavras da dela, eu falo a mesma coisa. Se tem aquela bolinha no universo, não tem nem corpo, nem uma outra bolinha, sei lá, não vai ter como, né? Então, eu concordo com a Edenilda, para mim é a mesma coisa. Um movimento uniforme parado, então, o corpo está parado. Né? Galera, sei mesmo. é um movimento uniforme, mas o corpo está se movendo. Quer um exemplo claro de como vejo isso? Imagina no espaço, um asteroide. Por que o asteroide se move? Alguém impulsionou ele? O seguinte, na própria força, né? É o seguinte, então o que acontece? Para um corpo parar, tem que ter força agindo sobre ele para fazer ele parar, entendeu? Num universo hipotético onde só tivesse uma partícula, ela ia estar andando para sempre com movimento uniforme, entendeu? Ela está andando para sempre com movimento constante, ninguém ia parar ela. Ela ia estar lá andando no infinito, entendeu? É como se fosse um asteroide que foi... Aleatório e sem rumo, né? Isso aí, sem rumo. Sem mudar de direção, sem nada, entendeu? É porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha só, um corpo, para ele se mover, para ele mudar de direção, para ele parar, ele tem que ter uma força agindo sobre ele, tá? No universo hipotético, onde só existisse um corpo, esse corpo ia estar se movendo uniformemente, sem mudar de direção nunca, entendeu? Porque ele ia iniciar se movendo e nunca mais ia parar, entendeu? E nunca ia mudar de direção. Se ele for reto, ele ia andar reto para sempre, entendeu? Até o infinito. Porque ele só muda de direção, ele só para quando alguém vai lá e age sobre ele, entendeu? Não sei se deu para entender isso. Deu, entendi. Isso aqui vai ficar um pouco mais claro mais à frente. Aí, tá. Ó, a força ela é uma grandeza vetorial, gente. Lembra que a gente viu grandeza vetorial, grandeza escalar? Aí qual era a diferença? Escalar era massa, não depende da direção, não depende de nada. Massa é massa. Se eu peço 70 quilos, eu peço 70 quilos no sul, no norte, no nordeste. E se eu peço 50 quilos, mesma coisa. Mas a grandeza vetorial não. Por exemplo, eu posso ter uma velocidade de 50 km para o norte, de 50 km para o sul. Eu posso estar dando ré. Enfim,
Essa era a diferença da grandeza vetorial e escalar. A nossa força é uma grandeza vetorial, porque ela depende da direção e do sentido. Eu posso ter uma força de empurrar, eu posso ter uma força de puxar, entendeu? Eu posso ter uma força de subir, posso ter uma força de descer. Então, ela é uma grandeza vetorial. E a sua unidade é o Newton, porque o Isaac Newton foi que estudou tudo da força, da mecânica. E o Newton nada mais é do que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso aqui vai ficar mais claro mais à frente, mas eu quero que vocês entendam que o Newton é uma unidade física derivada de uma outra unidade, que é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Beleza? Se tiver dúvida, me fale. E uma outra coisa importante aqui que a gente tem que ver é saber como que o corpo vai se comportar dependendo da força que está agindo sobre ele. Como vai se comportar? Como assim? Que tipo de movimento que ele vai ter? Porque lembra que a gente estudou movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Qual era a diferença de cada um deles? Alguém lembra? Vocês lembram a diferença de movimento uniforme e movimento uniformemente variado? Qual era a diferença? Não lembro não, mas eu acho que era que o uniforme ele tem uma constante, né? Isso, a É velocidade do sempre, uniforme é constante. né? E o variado, deixa eu lembrar, tá difícil. Não, tranquilo. Olha só, no movimento uniforme, eu tenho aceleração nula, ou seja, a minha velocidade não muda nunca. No meu movimento uniformemente variado, eu tenho uma aceleração diferente de zero, ou seja, a minha velocidade ela varia conforme o movimento, tá? Então, a força que eu tiver aplicada vai definir minha aceleração, consequentemente vai definir meu tipo de movimento, meu comportamento, beleza? Então, eu preciso saber como as forças estão influenciando o meu corpo para ver qual movimento que ela tá, entendeu? Mas não é a força em si, eu preciso saber a força resultante, tá? Porque eu quero saber o quê? O somatório de todas as forças agindo naquele corpo, ó, que está aqui embaixo. Força resultante é o somatório das forças agindo sobre o corpo de estudo. Beleza? Aí, vamos lá. Como eu falei, a força resultante é o somatório de todas as forças no corpo. É fácil de lembrar de força resultante só você pensar num cabo de guerra, tá? As pessoas no cabo de guerra se movem para onde? Se movem para o lado que está sendo aplicado mais força. Mas por que elas se movem para o lado que está sendo aplicado mais força? Porque a força resultante está indo na direção do cara que aplica uma força, entendeu? É basicamente isso. E o que é a força resultante? A gente chama de FEQ, né? Faltou um chapeuzinho aqui. Tá um chapeuzinho aqui. Que nada mais é do que o somatório das N forças que estão atuando no corpo. Ó, gente, esse símbolo aqui é o símbolo grego de somatório, tá? Somatório das N forças, tá? E tá um chapeuzinho em cima, porque força é um vetor, no corpo. Isso aqui eu estou traduzindo o que é esse símbolo matemático aqui para explicar o que é força resultante. Que é basicamente o quê? Somar todas as forças que estão agindo no corpo. Mas eu tenho que fazer uma soma vetorial, porque depende da direção e do sentido. Dúvidas? Aqui eu vou parar um pouquinho. Dúvidas, digam. No caso aqui você deu exemplo do cabo de guerra. As forças se somam todos os sentidos. Mas aqui no cabo de guerra, um puxa para cada lado. E aí? Então, mas olha só, qual é a direção do cabo de guerra? Então, outra pessoa está fazendo uma força contra. Mas lembra que eu falei? Direção é o quê? Vertical ou horizontal? Vou até pegar minha caneta aqui agora. Ó. Cadê minha canetinha? Ih, caramba. Tá. Ó, calma aí, vou fazer um desenho aqui. Droga. Eu Já sei foi. desenhar. Não, dá pra apagar. Eu acho que dá pra apagar aqui, ó. Borracha. Quem sabe faz ao vivo. Queria eu saber. Não, eu peguei o. Tô tomando uma surra aqui do PowerPoint, mas tudo bem. Ó, essa aqui é a minha direção, tá? Vertical. E essa. Nossa senhora. Vai ficar, gente, porque eu não vou conseguir. Vou botar aqui HO e verte. A Débora ri. Eu tô apanhando aqui, né? Mas então vamos lá, olha só. Eu tenho que somar minhas forças, tá? Eu tenho duas forças na direção horizontal, concordam? Esse cara aqui tá na direção horizontal e esse cara aqui tá na direção horizontal.
Só que o sentido positivo está para a direita, ou seja, esse cara aqui é mais, tá? E esse cara aqui, ó, como está no sentido contrário, ele é menos. Então, ou seja, se eu fosse somar as forças do cabo de guerra, eu ia fazer essa força aqui. Vou botar F2, nossa senhora. Mais menos F1. Por quê? Porque, ó, a minha direção é horizontal, tá? O meu sentido positivo é para a direita. Então, ó, esse cara F2 está positivo e esse cara F1 está negativo. Isso aqui é igual à minha força é Q. Jesus Cristo. Minha letra tá horrível. Mas deu para entender aqui, né? O meu rabisco aqui, né? Deu sim. Como que se calcula uma força resultante? Deu? Os vetores, a gente sempre... ó, deboche. As grandezas vetoriais, a gente sempre soma na direção, tá? Na direção horizontal e vertical. E se ela é positiva ou negativa, vai depender do sentido, entendeu? O sentido positivo é sempre para a direita, ou seja, para a esquerda é negativo, tá? E eu somo tudo lá. Beleza? Ao mesmo tempo, se eu estivesse somando coisa para cima e para baixo, eu ia ter que ver a direção vertical e quem está para cima e quem está para baixo. Tranquilo? Entenderam esse cálculo? Débora, só gostou porque meu desenho tá horrível, né? Cara, eu vou aprender a usar esse troço aqui, cara, essa caneta. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Eles estão fazendo milagre com você e comigo, que eu também não gosto de nada dessas matérias. Cara, olha, eu vou ser honesto, eu não gostava de física também no ensino médio, não. Aí, galera, eu vou falar agora de inércia. E eu vou soltar um vídeo da internet aqui, porque agora tá tudo... Aqui minha aula é high-tech. Brota até vídeo do vídeo, tá? Esse aqui é um experimento que o professor aqui, que eu não faço a mínima ideia qual é o nome, vai explicar a inércia com um ovo e um copo d'água, tá? Vou deixar rolar aí. Se tiver dando para assistir, você me fala. Neste experimento, usaremos um ovo, um tubo, uma bacia e um jarro com água. O objetivo é derrubar o ovo dentro do jarro com água, sem tocar nele. A inércia é a propriedade dos corpos de resistirem a uma mudança no estado de movimento. A tendência do ovo apoiado sobre o tubo é permanecer no seu estado de repouso devido à inércia. Quando puxamos a bacia de forma rápida, o tubo também é deslocado para o lado e o ovo fica repentinamente sem apoio. Devido à inércia do ovo, ele não se desloca para o lado e cai diretamente no jarro com água, que amortece a queda. E aí, gostaram do vídeo? Deixa eu pausar aqui. Deu para ouvir o áudio desse vídeo aí? Deu. Ah, ok. Tô falando, Com clareza. Isso aqui é muito high-tech. É outro nível. Mas, você entendeu? Eu queria mostrar um experimento, tipo, para ver o que é inércia. Vocês conseguiram entender, tipo assim, mais ou menos, o que é inércia? Deu para ver? O ovo não vai para o lado junto com o balde, nem com o cano, nem com o tubo. Ele continua como ele está, paradinho na dele. Só que a gravidade atua sobre ele, ele cai dentro do pote. Então, vocês conseguiram concluir o que é inércia disso aqui? Conseguiram tirar alguma conclusão do que é inércia? Caramba, o que eu fiz aqui? Ah, tá, voltei aqui. Sim. Ah, eu tenho que terminar o vídeo para poder passar de slide. Galera, inércia é a tendência dos corpos de conservar sua velocidade vetorial. Isso aqui é a definição nerd, bonitinha do que é inércia. Basicamente, a inércia é o quê? Se eu estou parado em relação ao meu referencial, eu vou permanecer parado, a não ser que uma força atue sobre mim. Se eu estou em movimento em relação ao meu referencial, eu vou permanecer em movimento, a não ser que uma força atue sobre mim. É o caso do meteoro, da partícula no universo imaginário sozinha. Ela vai continuar andando porque ninguém está agindo sobre ela, entendeu? Ela está na guerra lá, tipo, tranquilo.
Quer um outro experimento da inércia no dia a dia? Quem nunca passou vergonha e caiu no ônibus? Quando o ônibus parou no ponto, depois ele andou. Quem nunca caiu? Eu já caí várias vezes. Esse fenômeno de você ser jogado para frente na hora que o ônibus anda e ser jogado para trás na hora que o ônibus para, nada mais do que inércia, entendeu? Pode falar, Adriano. Cair eu não caí, não, mas o pescoço sempre cai quando eu tô dormindo. Não, dá aquela pescoçada, até te acorda assim, tipo, caramba, eu tava tirando um soninho ali. Isso é inércia no dia a dia, porque o que acontece? Vou começar com o ônibus andando. O ônibus está andando e você está lá dentro de boa, andando junto com o ônibus. Quando o ônibus para, quando o ônibus freia, o ônibus ele fica com velocidade nula em relação ao referencial inercial dele. O que é o referencial inercial? É a referência para todo mundo, é a referência que está parada para todo mundo, tá? Aí o que acontece? Ele, que no nosso caso é a Terra, o ônibus começa a frear em relação à Terra. Só que você, pela inércia, tenta manter sua velocidade como estava, que era qual? A do ônibus andando. Então o que acontece? Você vai para frente e o ônibus para. Então, para você ficar junto com o ônibus, o que você tem que fazer? Você tem que se segurar nele, se agarrar nele. Para você fazer uma força que atue sobre você mesmo, para se segurar e mudar a sua velocidade. Agora, aí o ônibus para, você parou também. Agora vocês dois estão com a mesma velocidade em relação à Terra, tá? Só que aí o ônibus começa a andar de novo, ele sai do ponto. Ou seja, a velocidade dele em relação à Terra já está diferente de zero, só que você, pela sua inércia lá, como bonitão, você quer continuar parado. Então o que você tem que fazer? Você tem que se segurar no ônibus para poder andar junto com ele. Entenderam o que é inércia? Uma dúvida. Diga. Você falou que a inércia, no caso, por exemplo, do ovo, o ovo ele não foi para o mesmo lado de força excessiva, né? Ele ficou o cantinho dele paradinho e saiu para a água, mas ele manteve a velocidade, certo? Dele. Isso, certo. Então, por exemplo, se for no Enem da vida, eles colocam a fórmula já que estaria com o ovo ali, ou eles pedem para você descobrir qual seria a velocidade, por exemplo? Não, em Porque geral... se o ovo está na inércia, ele geralmente ele não modifica lá o negócio. Por exemplo, questão de fórmula, eu estou perguntando. Sim. Não, então, em geral, isso aqui vai ser abordado como uma questão teórica. O cara abordaria exatamente aquilo ali. Se eu puxar o balde, o ovo vai para onde? Entendeu? Isso é clássico de Enem. No Enem cai muito esse tipo de questão. Se estourar um balão, acontece o quê? Se puxar o balde, faz aonde? Entendeu? É uma questão puramente teórica que o cara iria cobrar, entendeu? Isso acontece. Teve outras questões que foram assim já no passado. Ele pergunta, se tirasse o ovo dali, o que ia acontecer, entendeu? Aí ele ia dar A, B, C, D, E, que coisas poderiam acontecer, entendeu? Você tem que interpretar isso com base nesse conhecimento teórico que a gente passou aqui. O Enem, ele mistura muito isso na parte de exatas, tá? Principalmente ciências. Ele mistura muito a parte teórica com a parte fórmula, entendeu? Com a parte matemática. E ele é muito conteudista, tipo, você tem que saber exatamente o que é inércia, como é que é gráfico, como é que é não sei o que lá. O Enem, antigamente, ele era muito mais intuitivo. Você podia ler e entender. Na parte exatas, na parte de ciências, não é mais assim. Você tem que ter um conhecimento, tipo assim, conhecimento teórico bem definido, porque esse tipo de questão cai, entendeu? Eles querem exatamente pegar numa pegadinha, entendeu? O objetivo deles é esse. Isso aqui não ia aparecer uma fórmula. Ele ia falar, puxa o balde, o que acontece? Aí você fala, o ovo vai junto com o balde. Errou. Porque não é isso, entendeu? Deu para sentir assim? Entendi. Não, entendi sim. No caso, ele não daria a fórmula. Ele perguntaria assim, se, como você falou, ó, se eu empurrei o balde de novo, o que ele vai fazer? Vai ficar ou não vai ficar? Não, entendi. Ele não vai... Ele pode até dar, mas se ele dar, ele já vai dar com o de bagulho tudo certinho. Mas nesse caso, o que ele pega mais é pegadinha, né? Porque nem, a gente sabe que nem vem pelo cansaço, né? E, pelo amor de Deus. Exato. Eu não sei como é que vai ser o Enem, não posso afirmar como é que vai ser o Enem dessa vez, tá, gente? Porque, primeiro, por motivos políticos aí, né? Que não preciso ficar comentando mais. Mas também por questão de... eles vão adaptar, tipo, vão entender que, eles nem atenderam a data que os estudantes que gostariam que fosse a prova. Será que eles vão facilitar? Vão botar o mesmo número de questões? Se botar menos questões, vai cobrar mais, vai cobrar menos? Não sabe, entendeu?
Mas isso aqui vai ser uma questão puramente teórica. Então, no meu caso, eu escolhi para fazer o Enem digital. Eu nem sei como vai rolar isso. Aí bota para o final do mês, que é dia 31, e não sei, vai ser no comecinho de fevereiro. Isso. Eu não sei nem como é que eles vão fazer para aplicar isso. Eu já estou pensando, meu Deus, será que vão me ferrar por causa desse negócio de fraude? Nem entrei, já vou estar lá que eu estou fraudando o bagulho. Eu nem sei como é que eles vão aplicar. Eu estou preocupada com a aplicação também, mas enfim. Tirando esse assunto aqui, eu tenho. Não, eu vou te ser muito honesto. Nem eles sabem como eles vão aplicar, fica tranquilo. Até lá vai ter muita coisa a rolar ainda. Mas vamos primeiro vendo aqui, depois a gente se preocupa com essa parte. Até lá, muitos ministros da educação aparecerão. Exatamente, ainda vai ter mais uns 3, 4 ainda até lá, pode ficar tranquilo. Porque esse aí, nós que eu estou falando, eu e as pessoas com quem eu convivo, não somos favoráveis, porque esse daí ele prioriza o ensino privado, né? Ele não está nem aí para a escola pública, porque ele era do Mackenzie. Todos os que forem entrar ali, indicados por esse governo atual, vão priorizar o ensino privado, vão priorizar alguma forma de privatização, né? Não diria privatização, mas é de indução às pessoas a ir para o ensino privado, entendeu? Todos, porque eles querem acabar, eles querem botar o pior nível possível para o ensino público para justamente acabar. Exato. Com certeza. Então é brabo isso. Mas vamos fazer isso uma discussão, depois a gente discute sobre isso à vontade. Vamos nessa. Então, galera, olha só, a inércia, como a gente viu aqui, o que é ela? Ela é a resistência do corpo a mudar sua velocidade, e ela é uma característica do corpo, tá? Ela não é uma característica, tipo assim, o que acontece? O corpo é quadrado, o corpo é redondo, ela é uma característica da matéria, tá? Tipo, eu sou feito de... como é que eu posso explicar? Eu vou chegar mais à frente se eu entender, mas ela é basicamente uma característica da massa do corpo, tá? E eu vou explicar o porquê isso. Aí, vamos lá. Tipo assim, uma pedra. Olha só, se uma pedra tem 10... Pode falar. Eu acho que não tem nada mais inerte do que uma pedra, porque se você jogar ela num canto e ninguém tirar ela dali, ela vai ficar ali até o mundo, a evolução. É porque ela é muito densa e ela tem um peso considerável para ela, entendeu? Então ela não é afetada por qualquer força, entendeu? Isso entra em outras questões. Então, galera, a gente chegou finalmente das leis do Newton, tá? Grande lei do Newton. Eu não deixei claro aqui o que era equilíbrio, mas o equilíbrio é basicamente você se manter em inércia, tá? Tipo, você tá paradinho lá na tua, ou se movimentando lá sem ação de força nenhuma, ou a ação de todas as forças que tiverem se anularem sobre você, entendeu? Isso é o equilíbrio. Depois eu posso até alterar isso, que eu percebi que eu não deixei claro ali, mas eu vou abordar isso de novo. Mas as leis de Newton são... Vamos lá, ainda botei aqui uma transição aqui. Agora vamos para as leis de Newton. Eu fiz um quadro resumo do que são as 3 leis de Newton, tá? Isso aqui é um resumão do que é cada uma delas. Que é o quê? A primeira lei é a lei da inércia, é a lei que diz o que é inércia e equilíbrio. É o quê? Se um corpo possui força resultante nula, o que é força resultante nula? Equilíbrio. Isso aqui, traduz-se... Deixa eu pegar aqui minha caneta. Agora, para fazer a Débora rir um pouquinho. Aqui, ó. Vou colocar uma setinha aqui. Agora vai, que isso. Equilíbrio. Nossa Senhora. Desculpa, professor, mas nossa, que porcaria. Equilíbrio, tá? Isso aqui se traduz como equilíbrio, tá? Força resultante nula. E ela permanecer em repouso ou em movimento uniforme, que é basicamente a história que a gente já falou da inércia, tá? E um corpo livre de forças externas é incapaz de variar sua velocidade vetorial. Ou seja, tudo isso aqui junto é o que a gente já conversou. A primeira é equilíbrio, a segunda é inércia. Tranquilo? O que é a primeira lei de Newton? Que a gente chama de lei da inércia. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Aqui vem conta. Aqui que vem a história de conta. O Newton foi lá e viu que força e aceleração tinham uma relação constante para o mesmo corpo, entendeu? Que é uma relação de proporcionalidade. Ou seja, ele viu que cada vez que ele imprimia uma força maior, a aceleração do corpo era maior.
E ele percebeu que a aceleração, a força era proporcional à aceleração multiplicada por uma constante, que ele chamou de massa, que eu botei aqui sublinhado, que é a massa, tá? A massa é a inércia do corpo, é a resistência do corpo ao movimento retilíneo, tá? Basicamente é isso. Que eu vou explicar com detalhes lá a segunda lei, tá? E a terceira lei, que é a lei da ação e reação, que é a lei mais doida de todas, que ela quer dizer o quê? Para toda ação, você tem uma reação correspondente que é igual, só que é de sentido oposto. O que isso quer dizer? Galera, vamos dizer que eu empurrei uma parede, tá? Eu estou empurrando a parede. A gente não está vendo isso, mas a parede está empurrando a gente com a mesma força, só com sentido oposto, entendeu? Eu estou empurrando ela para frente, a parede está me empurrando para trás. Só que eu não vejo isso. Beleza? Muito louco isso? Voa. Voa Eu agora. acho que isso faz, Pode falar. desculpa, eu tô falando assim, eu acho que isso faz sentido, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, a parede tem a própria força dela, né? Mas é como se ela tivesse inerte. Ou seja, ela está, por exemplo, um força tipo negativo. E a gente está positivo, está empurrando. Então, tipo, anula, né? No caso, por exemplo. Isso aí. Basicamente, por exemplo, por que você soca uma parede e você se machuca? Porque a parede está exercendo uma força na sua mão que está causando um dano na sua mão, entendeu? É isso. Aí você falou, perfeito. A parede está inerte, mas ela está tentando te empurrar também. Você empurra, ela te empurra. Entendeu? É isso mesmo. Eu vou falar em detalhe cada uma agora. Só botei um card aqui para resumir o que é o quê. E que é cada uma aqui. Então vamos lá. Ó. A primeira lei aqui, ó, clássico, ó. É o clássico do ônibus, ó. O ônibus está andando. Aí quando o ônibus para, ó, os corpinhos aqui, as pessoas continuam andando. Deixa eu pegar aqui a caneta. Aí. Olha lá, as pessoas aqui, elas tendem a continuar a andar, a não ser que elas segurem o ônibus, entendeu? Isso é inércia. O outro exemplo que eu dou aqui, ó, se você estiver carregando uma TV com um carro, no momento que você frear, se a TV aqui, o micro-ondas, ela não estiver preso ao teto do carro, a TV vai embora para frente, vai cair, e aí já era. Isso aqui é inércia, tá? Que a gente já falou bem, inércia e equilíbrio. E a segunda lei de Newton? Aí o que eu falei? É conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Por quê? Aqui que diz por que o corpo anda ou não e como é que vai ser. Galera, vamos lá. Isso vai relacionar a força resultante, tá, de um corpo com a aceleração. Ah, não. Horrível aqui. Deixa eu tirar aqui, vou usar o apontador aqui que fica melhor. Ó, vai usar a força resultante de um corpo com aceleração. Ou seja, dado uma força resultante num corpo de tal valor, eu vou ter uma aceleração de tal valor, entendeu? E vice-versa. Desde que eu conheça a massa do corpo. Aí, olha só, através de experimentos, foi o nosso amigo Newton, conseguiu observar que tinha uma relação de proporcionalidade, tá? Aí vamos observar o seguinte. Eu tenho essa bolinha aqui, e eu estou aplicando uma força F nela, e eu obtenho uma aceleração A, tá? Aí eu estou vendo isso aqui. Só que eu quero explorar isso aqui mais. Aí o que eu fiz? Eu apliquei uma força F1, obtive uma aceleração A1. Eu apliquei uma força maior F2, obtive uma aceleração maior A2. E apliquei uma força maior ainda F3 e obtive uma aceleração maior ainda A3, tá? O índice aqui embaixo, gente, só quer dizer que foi a vez que eu tentei, entendeu? Foi a primeira vez, segunda vez, terceira vez, tá? Do experimento. O que o Newton viu? Pô, isso é proporcional. Eu aumento a força, aumento a aceleração. E é sempre proporcional da mesma forma. Aí o que ele fez? Ó? Ele fez um negócio doido. Ele dividiu toda a força que ele aplicava com a aceleração que ele gerava. Tá vendo? F1 dividido por A1, F2 dividido por A2, F3 dividido por A3. E ele percebeu que isso aqui era igual a uma constante, que ele chamou de massa. Que eu acho que devia ter posto aqui massa, não M. Deixa eu ver aqui. Massa. Jesus. Olha lá, massa. Beleza? Ele viu que sempre que você divide a força por uma aceleração, dá massa. Então ele percebeu que isso era constante, isso era uma regra constante. Aí, olha só, galera, se eu pego e faço a multiplicação cruzada, jogo a aceleração para o outro lado, e eu faço para qualquer força e qualquer aceleração, eu tenho que o quê? Que força resultante, tá?
é igual a massa vezes aceleração, tá? Isso aqui, galera, é válido para qualquer corpo, qualquer lugar do universo da galáxia, tá? Qualquer corpo, tá? Isso aqui tem que estar bem atento. Isso aqui é princípio fundamental da dinâmica. As leis de Newton funcionam em qualquer planeta de qualquer lugar, entendeu? Newton foi um cara genial, foi a lei do tempo dele. E ele conseguiu fazer que a força resultante, vetor, tá? É igual a massa vezes a aceleração, vetor. E mais importante que isso, tá? A, a aceleração, ela vai ter a mesma direção e sentido da força resultante, beleza? Se eu tenho várias forças atuando sobre o corpo, a aceleração vai ter a mesma direção da força resultante. Lembra o cabo de guerra? Por que o cabo de guerra vai para o lado que a força está maior? Porque a força resultante está para o lado que a força está maior. Ou seja, a aceleração está para aquele lado. Beleza, gente? A segunda lei de Newton? Tranquilo? É a lei que tem fórmula aqui. É a lei que vai trazer a nossa fórmula chata que a gente vai usar para fazer várias continhas. Qual é a grande dificuldade aqui? É encontrar essa força resultante. Esse é o grande lance, entendeu? Como que a gente vai fazer para achar essa força resultante e, consequentemente, aplicar na fórmula, tá? Isso aqui que é o grande chato de estudo. E aqui, a nossa última e terceira lei, que é o quê? Para toda ação tem uma reação. Eu botei um exemplo clássico que eu falei, ó. Se eu soco a parede, tá? Dei um soco devagar nela. Eu não senti nada, correto? Só senti nada. Mas se eu dou um soco muito forte, eu vou machucar muito a minha mão. Por quê? Porque a parede, ela tá uma reação igual à força que eu apliquei nela, entendeu? Só que sentido contrário. Só que ela é feita de pedra e eu sou feito de carne. Ou seja, eu vou me machucar todo e não vai acontecer nada. E como a Débora falou, ela tá inerte, tá parada, tá presa lá, entendeu? Eu não tenho nem força suficiente para empurrar uma parede. Beleza? A terceira lei de Newton? Show! Lembro. Ou, e mais detalhadamente, que a fórmula que é o quê? Eu tenho aqui, ó, quanto mais forte sou na parede, mais forte a reação, tá vendo? Ó? Podemos mostrar em ali embaixo. Ou seja, ó, essa força aqui está sendo aplicada pelo homem, tá? Homem. Vou botar H só, tá? Essa força aqui está sendo aplicada sobre o homem na pedra. Ou seja, é ação. Consequentemente, a pedra, vou botar aqui pedra, a pedra aplica uma força de reação que é igual em intensidade, mas que é diferente no sinal, entendeu? Eu vou botar assim, ó, igual, e vou botar um menos aqui, ó. Ou seja, porque uma é igual ao menos da outra, entendeu? Um valor inverso negativamente, porque está no sentido diferente. Mesma direção, mas sentido diferente. Isso aqui é basicamente a terceira lei de Newton, tá? Por que isso é importante? Quando eu vou analisar a força que está agindo sobre o corpo, eu tenho que ver as forças de ação e reação que estão sobre ele, entendeu? Estão agindo sobre ele. Isso é muito importante aqui, ó, tá vendo? Se eu fosse analisar só a pedra, tem essa força aqui na pedra. Se eu for analisar a pessoa, tem essa força aqui na pessoa, tá? Quando a gente for fazer as contas, a gente teria que aplicar esse valor aqui para a pessoa e esse valor aqui para a pedra. Ou seja, a aceleração da pedra vai para cá. Vou botar aqui um A. Nossa. E a aceleração do homem vai para cá. É um outro. Ah, meu Deus do céu. Agora eu vou. Vou apagar aqui. Que é um outro A. Tá beleza? Tranquilo aí? Deu para entender? Explica de novo, por favor. Ah, ok. Deixa eu apagar tudo aqui. Calma aí. Caramba, ele às vezes não quer que eu clique. Aqui. Vamos lá. Pronto. Ó, vamos imaginar o seguinte. Eu estou só estudando a pedra, tá? Eu estou estudando a pedra. Beleza? Então eu vou ignorar o resto. Eu vou fazer assim, ó. Cortei. Sobre a pedra tem essa força aqui, FHB, que é o quê? Força do homem sobre a pedra, sobre o bloco, né? Que ele está chamando de bloco, tá? Essa força tem o quê? Essa direção aqui. Consequentemente, a aceleração que essa força vai causar tem essa direção e sentido aqui, tá? Tranquilo?
Tranquilo isso aqui? Porque, ou seja, sobre o bloco está agindo essa força aqui. Eu esqueci a pessoa, tá? Agora, se eu for olhar sobre a pessoa, pelo princípio da ação e reação, tem uma força também agindo sobre ela, que é de mesma intensidade, só que é de sentido oposto. Ela está agindo para o contrário. O cara está empurrando e, consequentemente, a reação está empurrando o cara, entendeu? Tanto que a setinha está apontada para cá, ó. E se eu tivesse uma aceleração resultante aqui sobre essa pessoa, ela ia ser nesse sentido aqui, ó. Aí é B. Nossa, eu desisti. Não, aqui eu desisti. Vou só falar, que ficou muito ruim. Consequentemente, ia ter uma aceleração. Ia ter uma aceleração para cá, tá? Que é a força do bloco sobre o homem, devido a essa força. Porque o que acontece? Quando eu for fazer as questões de mecânica, de dinâmica, eu vou olhar um corpo. Então eu tenho que ver todas as forças que estão agindo sobre aquele corpo. Então, olha só, se o meu corpo de estudo está agindo sobre uma parede, por exemplo, tem uma força agindo sobre ele também, que vem do princípio da ação e reação. Deu para entender? Esse é bem confuso, eu confesso, que isso é bem doido. Mas a gente vai repetindo aqui quantas vezes quiser. Deu para pegar a ideia? Aí eu entendi mais ou menos até a questão da força da pedra. Depois eu fiquei meio confusa, porque eu não estou conseguindo entender. Não, tranquilo. Ó, Pode falar. A teoria eu entendi, vamos ver quando for na prática. Não, a gente vai praticar. Deixa eu pensar o seguinte aqui. Eu sou muito ruim para essas coisas. Não. Deixa eu ver se tem como... não tem como opções de seta. Eu não tenho como inserir aqui Ó, deixa eu botar aqui. Não. Mostrei a minha... De besteira. Pode descartar. Deixa eu voltar aqui. Vou reapresentar, calma aí. Pronto. Quando carregar aí, vocês me falam. Ó, imagina o seguinte, eu vou inserir aqui um bloco. Um quadrado. Tá? Vou tampar aqui tudo. Pronto. Imagina o seguinte, ó, esse cara empurrou esse bloco aqui, tá? E eu estou estudando o bloco, beleza? Se eu estou estudando o bloco, ó, o homem aplica uma força no bloco, que é o quê? FHB, que a gente apelidou aqui, que é força do homem sobre o bloco. Ela tem sentido horizontal, ela tem direção horizontal, sentido para a direita, tá? É a força de ação. Se eu estiver estudando o bloco, eu tenho essa força aqui, agindo sobre ele. Beleza daqui? Sim. Consequentemente, eu vou ter uma aceleração para a direita também. Deixa eu botar uma seta aqui. Cadê aquela seta aqui é maior? Aqui. Consequentemente, eu vou ter uma força para a direita também, uma aceleração para a direita também, porque a gente viu que a força resultante só tem essa força aqui, então ele vai para a direita, tá ok? Isso aqui tá tranquilo, né? Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu só estou analisando as forças que estão agindo sobre a pessoa, ó. Tampei o bloco, esqueci o bloco. A pessoa está fazendo uma ação de empurrar um bloco. Mas, pelo princípio da ação e reação, tem uma força de reação sobre ela, entendeu? Que é a força que o bloco faz sobre ela, que é o quê? Direção contrária ao que ela fez, de mesma intensidade. Tá vendo? Ou seja, se eu tivesse uma aceleração, ela ia apontar para direção horizontal, sentido esquerda, negativo. Deu para entender? Porque se eu estiver analisando só a pessoa, as forças que agem na pessoa, eu tenho uma força resultante, que é essa daqui, apontando para cá, para a esquerda. Eu entendi aquela questão que eu falei contigo, por exemplo. A parede está ali, mas quando é uma força, por exemplo, que é equivalente, está tudo indo na mesma direção, por conta da força, vai para o mesmo sentido no caso ser positivo. Só que nesse caso, o cara está empurrando o bloco, só que o bloco vai ficar parado. E ele vai ter aquela reação também de empurrar de volta. Aí está indo para trás, está anulando, né? Então está retrocedendo, é isso? Isso aí, perfeito. Porque imagina o seguinte, vamos lá, uma questão hipotética, tá? Um homem empurra um bloco com uma força de 400 newtons.
sendo que a sua mão, vamos lá, sua mão aguenta um limite de 200 newtons, tá? Sem se machucar. Ele pode fazer esse esforço? Ele poderia fazer esse esforço? Óbvio que Não, não. né? Porque tá muito acima do negócio dele. Isso, então, ele não pode fazer isso exatamente pelo princípio da ação e reação, porque se ele aplica uma força de 400 newtons sobre o bloco vai aplicar uma força sobre ele de 400 newtons também, entendeu? Só que se a mão dele só aguenta 200 newtons, ele vai se machucar, entendeu? É isso que eu queria dizer. Cada corpo atua uma força diferente, entendeu? Diferente sentido, né? Devido ao princípio da ação e reação. Era isso. Aí eu entendi. Ficou claro? Pedi para explicar 20 vezes, não ficou claro. Não, é assim mesmo, cara. Esse aqui é a lei mais confusa. É a lei de Newton mais confusa. Mas ela é muito importante, porque, tipo, porque a gente precisa dela para poder fazer as contas, entendeu? Sem ela, a gente não vai conseguir definir as contas na hora que a gente for calcular. Porque como é que é o procedimento dos exercícios de dinâmica? Eu tenho que identificar o corpo de estudo. Vou estudar o homem, o bloco, vou estudar o avião, enfim, o que for. Definir ele. Aí eu vou isolar ele de todo o resto, tá? Definido e isolado o corpo de estudo, eu tenho que ver que forças... Aqui, como se eu fizesse... Calma aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Eu isolei minha bolinha. Definido isso, eu tenho que ver quais forças estão agindo sobre a bolinha aqui. E eu tenho que somar todas elas, vetorialmente, para ver qual é a minha força resultante. Encontrando a força resultante, eu venho aqui e aplico nessa fórmula aqui. E aplico nessa fórmula aqui. E acho a aceleração, a massa, enfim, o que for. É isso. Mas, Lucas, naquela bolinha que você mostrou agora isolada, tem setas em sentidos diferentes. Tem assim, nas mesmas direções, apontando para o centro como se estivesse atacando a bola, e tinha umas que como se estivesse a bola no sentido contrário. Isso. Aqui, por exemplo, ela tem duas apontando para a bolinha e tem 4 ao contrário. Isso aí. Como é que calcula isso? Então, esse é o ponto. Vamos lá. Vamos tentar imaginar. É óbvio que isso aqui é um exemplo bem hipotético, tá? Mas vamos imaginar o seguinte. A gente vai calcular as forças nessa bolinha. É uma soma vetorial, não esqueça. Tipo assim, então, vamos lá. A primeira coisa, a gente vai definir as nossas direções e sentidos, sempre. Então, ó, pam, pam. Beleza? Para cima e para a direita são positivos, é isso? Isso, para a direita é positivo, e eu só posso somar os caras que estiverem na horizontal, e para a esquerda é negativo. E para cima e para baixo, mesmo aquele mesmo esquema. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Entendi. Tá. Isso. Mas eu não posso somar, por exemplo, o cara que está indo para baixo, eu não posso somar com o cara que está indo para o lado, entendeu? Isso é que é a soma vetorial. Eu tenho que somar todo mundo que esteja na mesma direção, entendeu? O que eu teria que fazer aqui nesse exemplo hipotético? Eu teria que decompor os vetores, que eu tenho uma das outras aulas lá, depois a gente vai praticar, óbvio, porque isso aqui é importante. Mas eu teria que decompor os vetores nas minhas duas direções, tá? Que é vertical e horizontal. Eu ia decompor cada um desses vetores aqui em duas componentes, que é uma para cima, ó. Caramba, aqui vai ficar complicado. E uma para baixo, tá? Eu ia decompor meu vetorzinho aqui. Tá? Aí, decompondo todo mundo em vertical e horizontal, aí eu ia ter todas as forças que estão apontadas para vertical, todas as forças que estão na horizontal. Aí eu ia ver, tem um componente, essa vertical aqui está apontada para cima, então ela é positiva. Essa vertical aqui está apontada para baixo, então ela é negativa. E eu ia somando todo mundo, entendeu? Assim, é muito abstrato, mas eu vou mostrar depois com o exercício como que se faz, entendeu? Mas é bem simples. O procedimento, eu vou escrever um procedimento bonitinho de como a gente faz as questões. Não é simples, não. Não, você vai ver que é fácil, você vai ver que é moleza, pô. Eu posso até mostrar aqui para você, deixa eu pegar aqui, calma aí. Vou terminar isso aqui, eu vou te mostrar um exemplo, tá? Como é que seria? Beleza. Ainda mais que... Pô, gente, é que escrever com esse mouse é horrível. Deixa eu passar aqui. Já foi isso aqui, olha. Deve se lembrar que as forças de ação e reação são de igual intensidade,
mesma direção e apenas sentidos opostos, tá? Só o sentido que muda, que é direita e esquerda, cima baixo, tá? E outro detalhe mostrado é que a força de ação atua sobre o corpo parado, enquanto a força de reação atua sobre a pessoa, ou seja, o corpo que agiu. Que foi o que eu quis mostrar para vocês, entendeu? Tem uma força que atua sobre o bloco, tem uma outra força que atua sobre a pessoa, tá? A força de ação vai sempre atuar sobre o corpo que está sofrendo a ação, enquanto a força de reação vai atuar sobre o corpo que está executando a ação. Tranquilo? Isso aqui está escrito aqui, mas eu estou explicando com outras palavras. Beleza, gente? Beleza, pode seguir. Acredito que quando, por exemplo, eu fizer o exercício, eu e a Edenilda vamos entender um pouco mais. Não é que a sua explicação está ruim, não. A sua explicação está boa, entendeu? Isso que é complicado mesmo, mas vai pegando, a gente vai pegando. Não, claro, não, cara. Exatas é exercício. Tipo, é você treinar, entendeu? Eu vou mostrar um aqui, vou pegar um aqui pra gente fazer. Só queria mostrar, mas eu tenho que apresentar toda a teoria primeiro. Aí vocês vão ficar, Lucas, que besteira você tá falando, meu Deus do céu. E depois, na prática, eu mostro como é que é, entendeu? Pode ficar tranquilo que eu vou fazer uma aula de exercício com isso aqui. E bom, e é isso, galera. Fim da nossa aula. Muito obrigado pela presença. E agora eu vou mostrar um exercíciozinho aqui rápido. Vamos ver se eu quero descartar minha apresentação. Calma aí, que eu vou achar aqui. Caraca, a aula já acabou? É 1 hora de aula? Não, eu fiz para não ficar muito maçante, entendeu? Porque acho que eu fiz maior, ficou muito. Fica muito. Física já é chato, né? Se eu botar muita coisa, o pessoal fica. Tipo, Lucas, para com isso. Aí eu vou fazer aos pouquinhos, assim, pra gente. Deixa eu ver aqui, pegar um exemplo aqui. Estou tentando achar um exercício que eu tenho aqui, tá? Não, eu entendi. É porque, tipo assim, geralmente, eu não sei a Idenilda, que a Idenilda está entrando agora, mas quando estava no começo das primeiras aulas, era tipo assim, 1h20, 1h30. Aí, Sim, às vezes, por exemplo, aí 1 hora e pouquinho, depois exercício, mas é porque eu me surpreendi mesmo. Você passou um bom conteúdo em pouco tempo. Por isso que eu tô, nossa, mas já, meu Deus, eu saí da aula de matemática ainda por cima e entendi alguma coisa. Meu Deus. Não, mas eu vou tentar fazer aula um pouco menor, gente. Eu vou tentar fazer 1 hora, assim, estourando, tipo assim, pelo menos acabar a teoria. Aí, se a gente quiser conversar, fazer conteúdo, enfim, o que for, entendeu? Aí a gente faz. Mas eu vou tentar. Pô, botei só exercício complicado nessa daqui. Cadê aquele meu listão aqui? Aqui, show de questões, tá aqui. Eu vou tentar fazer o mínimo, eu vou tentar fazer 1 horinha e depois a gente trabalha mais as questões, conversa, enfim. Porque senão fica muito conteúdo, sabe? Fica muito pesado ficar falando, e, tipo, eu não aguentaria, sabe, muito tempo. Não sei vocês, se vocês quiserem mais, eu posso fazer maior. Mas eu vou tentar fazer esse limite, para não ficar muita coisa. Mas esse limite é assim, como você está dizendo, né? É 1 hora para você passar a teoria para a gente entender, ou tentar entender pelo menos, e depois você vai botar exercício para ver se a gente realmente entendeu, né? Isso aí, isso aí. Ou vai passar e se afinir. Não, É vou isso fazer, mesmo. ó, não, tudo que eu passo, tudo que eu falo, eu dou exercício depois. Tipo, vocês viram nas aulas de Porque eu não tinha assistido aula nenhuma de física. Ah, mas tu participou das É de. primeiro Das de. matemática. Não, mas até das de física você participou, não participou? Eu acho que não. Matemática. Eu acho que você estava assim, mas vamos, eu vou fazer, pode ficar tranquilo que eu vou fazer exercício. Só vamos lá, vou mostrar aqui um exemplo. Eu comecei em junho, eu não sei como é que foi. Vou mostrar aqui um exemplo clássico. Aqui, só ver aqui. Aqui, ó, vamos lá. Vamos aí. Deixa eu só. Essas matérias têm muita dificuldade, nossa. Não, vou fazer, pode ficar tranquilo. Vou só copiar aqui essa imagem, que ela é bacana. Que ela aqui é o exemplo mais clássico que a gente vai ter. Deixa eu adicionar um outro slide aqui. Novo slide. E eu vou colar aqui. Caramba. Tá. Vou mostrar para vocês. Já estou compartilhando aqui. Vamos lá. Tá. Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo, né? Deixa eu só dar uma diminuída aqui. Eu vou botar maior aqui. Pronto. Vamos lá.
Então, olha só, galera, eu vou mostrar isso aqui. Ó, isso aqui é basicamente o quê? A gente chama o bloco no plano inclinado, tá? Esse aqui é o clássico para a gente entender força, equilíbrio de força e força resultante. Aí, o que acontece? O bloco no plano inclinado, ele tem o quê? Isso aqui é um plano, tá? Uma rampa. Vou até escrever aqui. Inserir na caixa de texto. Essa aqui é uma rampa. Tá? Ih, tá preta ali. Pronto, ó. Isso aqui é uma rampa, tá? Essa rampa, ela tem um ângulo aqui, tá? Um ângulo qualquer, que eu vou colocar aqui. Um segundinho. Vou inserir todas as formas para identificar. Será que tem arco aqui? Nossa, tem. Caramba, pior que tem, cara. Vou botar assim que vai dar para entender. Tá? E vou inserir também um símbolo. Cadê? Como é que eu insiro o símbolo aqui? Tá, vou fazer aqui, passou uma tinta. Inserir. Coloca em vermelho. Coloca em vermelho. Caramba, tá me desobedecendo aqui o computador. Pronto, vermelho. Coloca em negrito também, para ficar legal para ver. Pronto. Aí, ó, o bloco tem um ângulo dele, tá? Tem um ângulo θ, que é o ângulo que essa linha faz com essa aqui, tá? Esse ângulo é importante. Aí, vamos lá. Essa aqui são duas forças, tá? A gente chama essa força P de força peso, que é o peso do bloco, e essa força N de força normal, que a força normal nada mais é a força que o chão faz sobre os corpos, entendeu? É a força que o chão exerce sobre nós para poder manter a gente fixo no chão, tá? É uma força de reação, inclusive. Ela vem da terceira lei de Newton. Beleza, até aí? Você ia falar que era a gravidade. Não, então, mas o peso tem a ver com a gravidade. O peso é a massa do corpo vezes a gravidade. Mas a força de reação, a força normal, não necessariamente. Ela tem a ver, mas não só com a gravidade, tá? Aí vamos lá. Você acha que eu poderia somar a força normal com a força peso? Direto? Acho que não. Exato, eu não posso. Aí vamos nessa. Ó. Vou inserir aqui. Por que eu não posso? Porque eu acho, na minha opinião, não sei, só do achômetro mesmo. Uhum. A força normal vai fazer com que ele caia. Ele se entendeu? Sim. Então, não vai, ele não vai ficar ali paradinho somando a de baixo com a de cima, a força do peso. O peso dele vai. Eu não estou sabendo me explicar, mas assim, eu acredito que se você soltar. Não tem como. Porque são sentidos opostos. E isso aí foi legal, ó. Sentidos opostos, tu falou, ó. Não é que elas sejam sentidos, vou botar aqui no cantinho. Não é que elas sejam sentidos opostos, elas são direções opostas. Lembra? Direção é vertical e horizontal. Você concorda que uma está na vertical e a outra está inclinada? Isso. Então eu não posso somar, porque elas são direções diferentes, tá? Eu não posso sair somando elas à vontade. Eu tenho que decompor as minhas forças. Ou seja, eu tenho que colocar todo mundo na mesma direção. Então vamos lá, eu vou criar umas setas aqui que eu vou fazer o meu. Eu vou criar a minha direção em sentido. Primeira coisa que o macete para criar direção em sentido é você sempre colocar em relação ao plano, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o meu vertical. Vou colocar uma linha mais grossa, será que tem? Aqui, ó. Vou colocar essa daqui. Isso, vou colocar essa linha aqui e vou inserir outra linha, partindo daqui, que é a minha horizontal. Ó. Tá vendo? Ó? Esse aqui, será que eu consigo editar um texto aqui? Não. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Vertical. Tá? Vertical a gente chama de eixo Y, tá? Lembra que eu falei isso? E o horizontal. Oh, meu Deus do céu, o horizontal não quer ver comigo. Horizontal.
que a gente chama de eixo X. Beleza? Eu criei meus dois eixos de referência. Eu criei que o positivo é para a esquerda e o negativo é para a direita. E o positivo é para cima e o negativo para baixo. Tranquilo até aqui? Tranquilo, Denilson? Tranquilo, Débora? O que eu fiz? Eu estou definindo a primeira coisa. Eu tenho que definir os meus eixos. Tá? Eu estou definindo meus eixos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Concorda que a minha força normal já está na minha direção correta? Está na direção que eu quero? Está para cima, está vertical. Só a minha força peso aqui não está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor minha força peso. O que é decompor a força? É eu pegar um vetor que está numa direção e sentido qualquer e colocar nas minhas direções e sentidos de referência, que são essas minhas duas setas aqui. Então, ó, acompanha comigo. Eu vou fazer um doideira aqui. Deixa eu copiar essa linha. Ó, vou mover minha força peso aqui, ó, para cá, tá? Vou colocar também, vou colocar em vermelho, assim. Beleza? E vou copiar ela de novo. Vou colocar ela aqui e vou colocar aqui. E vou colocar ela aqui e aqui. Tá? Só descer um pouquinho ela. Pronto, para ficar bem visível. E agora eu vou copiar um texto aqui. Essa aqui é minha força peso. Eu nem vou fazer a conta não, tá? Eu vou... Caramba, eu quero tirar essa rampa e não consigo. Vou botar ela aqui no cantinho. Show. Não! Olha, esse negócio aqui eu tomo uma surra direto. Pronto, ó. Eu peguei minha força peso, eu só peguei minha setinha e andei com ela, tá? Pra cá, ó. Só peguei minha seta e andei com ela pra cá. Tá? Coloquei ela aqui. Agora eu vou decompor ela. Aí, gente, eu vou explicar isso aqui com mais calma para vocês depois. Mas, por uma semelhança de triângulos, eu posso afirmar com tranquilidade que meu ângulo θ ele está aqui também, ó. Ele está aqui nesse arquinho maroto também, aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui. Ah, o que eu fiz aqui? Olha essas formas aqui, eu queria ter uma caneta. Pronto. Opa, perfeito. Tá vendo? Eu, por semelhança de triângulos, eu posso dizer que esse ângulo aqui é igual a esse. E por que esse ângulo aqui é importante? Porque, pela lei lá do seno e cosseno, que a gente viu na aula de decompor vetores, que eu posso fazer depois com mais calma para vocês, eu sei que, se eu fechar um triângulo aqui, ó, se eu fechasse um triângulozinho aqui, que é o que eu estou tentando fazer aqui, estou tomando uma surra. Aqui. Se eu fechar um triângulo aqui, eu sei que o quê? Eu sei que esse cara aqui, esse carinha aqui do canto, ó, esse aqui é o peso vezes o seno do ângulo, tá? Não, bota aqui maior e eu vou diminuir aqui. A letra 12. É o peso vezes o seno do ângulo. E eu sei que esse cara aqui é o peso vezes o cosseno do ângulo. Tá? Isso aqui é uma coisa por semelhança de triângulos que eu posso mostrar melhor para vocês depois. Agora, olha só. Concorda que tá todo mundo na mesma direção de sentido? Ó. Eu tenho duas forças para vertical, que é o meu N que está para cima, e o meu peso vezes o cosseno que está para baixo. E eu tenho uma força para horizontal, que é o quê? O meu peso vezes o seno. E ainda tem mais. Eu descobri que o quê? O meu bloco no plano inclinado, ele tem uma força resultante na horizontal para a direita, porque eu só tenho uma força atuando nela, que é o peso vezes o seno. Ou seja, meu bloco vai cair. Meu bloco vai cair do plano, entendeu? Vai cair do plano para baixo. Vocês entenderam o que eu fiz aqui ou foi muito louco? Não, foi muito louco, porque até que ele vai cair, não nada disso. Não tem força, mas... Não, vamos lá, olha só. Vamos lá. Eu vou
Eu não ia passar exercícios hoje ainda, entendeu? Eu ia começar isso aqui na próxima aula. Mas é até legal que vocês perguntaram que a gente vai já treinando alguma coisa. Olha só. Primeira coisa. Lucas, pode falar. De seno e cosseno. Eu não sei nada, porque na minha época que eu estudava, eu não tive essas aulas que meu professor levou um tiro na época. Isso em 1980, por ali. Ele levou um tiro e eu fiquei sem professor de matemática, de física e de química. Não, só fiquei com de química. Tá. Eu mesmo que dava... E você, Então eu não aprendi. Como é que Esse negócio de seno, cosseno, tangente, cotangente, eu não aprendi. Eu não tive essas aulas. Tá. E você, Débora, como é que é esse negócio de seno e cosseno? Eu tô lembrando, você está falando do gente. Tá lembrando que eu falei? Sim, eu tô falando assim, gente. Por exemplo, assim, você tá botando as forças como X e Y. Geralmente nas questões que eles fazem, até no próprio ensino médio mesmo, eles já falam ensinando, mas colocando o X e o Y, não que... Não explicadinho assim, eu tô lembrando mais... Sim, sim. É porque ele não explica como que ele chega nisso aqui, entendeu? Exatamente. Eu estou explicando por que isso existe, por que o X é o P seno e o Y é o P cosseno e por aí vai, entendeu? Isso, exatamente isso. Não, mas isso aqui eu vou martelar pra caramba, pode ficar tranquilo, que isso aqui vai ser... E Edenildo, eu vou passar na próxima aula, vou dar uma revisãozinha de seno e cosseno e de decompor... Eu preciso muito dessa aula. Sim, tá lá no YouTube, tá? Mas eu dou uma revisão, tá bom. Eu sou aquela pessoa que, assim, eu estou indo pelo que eu tenho mais facilidade. Eu tenho revisado, eu tenho dado uma lida com mais facilidade em história, em geografia, porque física, química e matemática, se eu não tiver ninguém lá para botar na minha cabeça, não adianta que eu possa ler 1000 vezes que eu não vou entender. Não, sim. Eu farei a mesma coisa que você. Mas eu vou revisar isso aí, pode ficar tranquila. Mas se você quiser já dar uma olhada, tem lá no YouTube, tá? Tem lá no YouTube a aula que eu falei sobre vetores, eu falei sobre decompor vetor. Tá? O que eu queria mostrar é o seguinte, eu tenho duas forças, só que elas não estão na mesma direção. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o passo? Eu tenho que colocar as forças na mesma direção. Foi o que eu fiz aqui. Eu, por uma semelhança de triângulos, por uma matemática aqui, eu peguei minha força peso e decompus em dois outros vetores menores, que são P cosseno e P seno. Por quê? Porque aí eles vão estar na mesma direção que eu defini como minha direção principal, tá vendo? Ó? Que é a minha direção Y e minha direção X. Agora eu posso somar todo mundo. Eu posso fazer o P cosseno, posso fazer somar quem está na vertical e posso somar quem está na horizontal, entendeu? Esse é o procedimento de encontrar a força resultante. Entendeu? Beleza, gente? Débora e Denilson, tá tranquilo isso aqui? Tipo, eu vou aprofundar, tá? Mas eu só queria mostrar o que é encontrar a força resultante. É tu botar todo mundo na mesma direção, aí você soma os caras que estão na mesma direção, tipo vertical com vertical, horizontal com horizontal, entendeu? É isso. É porque é bom você explicar isso com um contexto, tipo, tem um contexto de uma questão, um contexto de um campo da física, mas eu vou passar isso aqui, pode ficar tranquilo. Tá? Beleza. Deu para entender? Fora a matemática que doida que eu fiz. Deu para entender a aula hoje? Deu sim. Meu problema todo é essa matemática mesmo. Pode falar. Eu consegui entender. Eu só estava tentando me relembrar da época do ensino médio, porque eu também não tive professor de física física, química e matemática. Eu também não tive esses professores durante um tempo, não, mas a maioria eu tive. Então, você falando as coisas, como eu te falei, eu estou relembrando mais. O mais interessante para mim foi você explicando como que chegou. Agora que eu entendi como que chegou, para mim está mais fácil de entender. Então, eu consegui entender mais ou menos isso aí, só que bugou minha mente. Mas se eu insistir, eu tenho certeza que eu vou conseguir pegar. Eu vou conseguir explicar bem. Então, tu te agradecendo aí. A gente vai para a aula. Eu vou trazer um exercício, eu vou dar uma aprofundada um pouco maior no que eu quero, e a gente faz os exercícios. Eu falo rápido uma teoria, a gente começa o exercício.
Eu relembro um pouco também de trigonometria, essas coisas durante o exercício, para a gente poder praticar, entendeu? Porque a gente monta um procedimento de como analisar essas questões de força, tá? Isso é importante. Inclusive, um abraço para os meus professores aí do Daldo Santos, que vai estar parado. E, e obrigado, professor de física, por me reprovar por causa de meio ponto, tá bom? Esse cara aí que te reprovou por meio ponto? Por meio ponto, cara. Não acredito nisso até hoje. Meu Deus, era tão legal. Vacilão. Vacilo, gente. Não, mas enfim, eu entendi o que você quis dizer, tá? A tua letra não é legal, não, mas eu gosto do tudo. Não, mas eu vou me defender. A minha letra é ruim mesmo, eu concordo. Mas eu vou me defender que no computador é pior ainda de fazer, porque escreve com o mouse, não é muito legal não esse negócio aqui. Mas próxima aula a gente vai praticar bastante, tá? Pode deixar. Beleza, gente? Vou liberar vocês. Querem alguma dúvida, alguma outra coisa? Quiser falar? Pô, Lucas, valeu. Para mim tá excelente, entendeu? Só que é o que eu te falei, eu não sei nada porque eu não tive essas aulas. Além de ter sido muito tempo atrás, eu ainda não tive. Porque o que eu tive, tem coisa que eu ainda recordo, mas o que eu não tive, não tem como você recordar uma coisa que você não viu. Não, tranquilo. É difícil, né? Isso aqui, esse negócio de vetor, eu falei numa aula, acho que foi na primeira aula gravada, se não me engano, não tenho certeza, tá? Tá no YouTube. Mas aí, se tu já quiser dar uma olhada, tu pode olhar lá. E eu vou relembrando isso aqui quando a gente for fazer as questões. A gente vai caprichar bastante questão aqui para deixar o cérebro cansado, para deixar com a cabeça... Então, eu vou procurar sim, porque assim, você explica do mesmo modo, a aula é sua, então eu vou entender. Porque é o que eu estou falando, assim, se eu fosse pegar um livro, alguma coisa, uma apostila para ler, eu não entenderia. Sim, sim. Entendeu? Eu não entenderia mesmo, porque eu me conheço. Não, a gente vai praticar. E qualquer coisa que tu quiser falar, Daniel, tipo assim, pô, Lucas, quero uma dúvida. Tu pode mandar mensagem, pede, pô, não sei se... É que vocês não estão no grupo, né, lá dos alunos geral, né? Não sei. Eu não sei se eu posso ou não tô, nem sei. Mas aí qualquer coisa, tu pode pegar meu número e mandar mensagem. Pô, Lucas, tira uma dúvida. Eu tô aqui para o que vocês precisarem, tá? Pode falar que eu ajudo. E a gente vai fazendo calma para praticar, porque realmente física é prática, entendeu? E é muita matemática envolvida, é uma coisa bem chatinha. Tá, beleza. O que eu queria também agradecer, Lucas, é que assim, eu acho que é muito complicado para todo mundo ficar acompanhando a aula o dia, de todos os dias da semana, às vezes é uma obrigação mais de casa, por exemplo, o Denilson, ele não trabalha, tem essa correria, e outras pessoas também, tipo assim, como professor, eu sei que é muito desanimador você, assim, ter um grupo com não sei quantas pessoas e só aparecerem 2 pessoas, mas eu vou te falar aqui, o que você está fazendo é muito importante, não desiste da gente não, cara. Quero chegar ano que vem. Não, ó. E botar lá no grupo para todo mundo e compartilhar isso também com as pessoas, porque a gente pode até não ver agora, mas depois, às vezes, se alguém falar no YouTube, pega, arruma um jeito, entendeu? Então não desiste da gente, não. Não, olha, da minha parte não vai ter desistência nunca, pode deixar. Isso aí fica tranquilo. Eu dou aula para um aluno, dou aula para 0 aluno, eu vou, tipo, eu não sei se já falei para vocês, né? Tipo, por que eu dou aula? Não é por nenhum motivo, tipo, sei lá, motivo político, motivo, não sei, enfim. Eu dou aula porque eu sou nascido e criado aí em Realengo. Eu morava pertinho de onde eu emancipa, e eu vim morar na Tijuca uns 2 anos atrás, e tipo, eu dou aula porque eu quero reverter alguma coisa para o lugar que eu cresci, entendeu? Então eu não vou desistir disso nunca, mas eu perguntei porque eu quero saber de vocês para tentar adaptar para, sabe, atender melhor, sabe? É isso que eu quero chegar ao ponto, entendeu? Para sempre estar, tipo, ajudando vocês ao máximo. Eu entendo o que você falou, é real, tipo, a Edenilda tem um monte de coisa em casa para fazer, você tem suas atividades, eu tenho as minhas. Então a gente tem que chegar no meio termo que possa ser bom para todo mundo, entendeu? Para todo mundo conseguir pegar, assistir a aula e passar o que eu quero ver você na faculdade ano que vem. Faço minhas palavras da Débora, tá bom? Reforçando aí. Não. Fico muito agradecida pelo que você está fazendo, porque eu estou morando aqui, onde eu moro. Eu moro numa casa, numa escola que eu trabalho.
Nem Sim. estou trabalhando, agora eu trabalho em outra. Mas a minha casa é realengo. Eu sei que isso aqui eu tô igual a música do Milton Nascimento. Essa casa não é minha, nem é meu esse lugar. Estou aqui na Zona Sul, mas isso aqui eu não pertenço a esse ambiente. Sim. A minha casa está lá, realengo. A minha Em também. breve eu volto, entendeu? Então o que acontece? Eu perdi a oportunidade, né? Porque eu tive necessidade de trabalhar e não dava mesmo. Além da preguiça também, que ajudou muito, entendeu? Sim. Agora eu estou em quarentena em casa, não estou trabalhando, a gente está em recesso, mas assim, em casa a gente trabalha mais. Eu acho que eu estivesse trabalhando, eu ia ter um horário. Não, vou fazer isso, porque tá todo mundo em casa, fica todo mundo enchendo o saco. Aí não, a verdade é essa. Mãe é brabo, né? foda. Não, Então, cara, assim, eu tô trabalhando de casa na empresa e parece que eu trabalho muito mais do que eu trabalharia se eu tivesse lá, entendeu? Realmente em casa é muito pior, porque o troço tá ali, sabe? porque no seu trabalho você só se dedica ao seu trabalho, né? Exatamente. Você está lá trabalhando, aí não, tá sempre tem uma coisinha para quebrar um galho, para fazer uma coisa ou outra, e você acaba se perdendo. Eu mesmo, eu poderia, o tempo que eu teria no horário de trabalho, que eu estou em casa, se fosse só para isso, eu podia estar revendo as matérias, mas não. É um tal de. Cara, eu nunca vi. Esse nome tem açúcar, mãe. Porque toda hora alguém grita mãe, alguém grita mãe. Até cachorro late mãe já aqui em casa. Não, é brabo. Eu acredito Negócio é sério. isso, E olha que eu não sou aquela mãe exemplar, não, hein? Eu não sou aquela mãe exemplar, não. Longe, tô longe dela, mas tá difícil. a quarentena é pior ainda por isso, né? Parece que dobra a atividade. É um troço doido, né? Mas, não, pode deixar, gente, que não vou desistir, não. Pode ficar tranquilo. Eu só quero saber para melhorar para vocês mesmo, entendeu? Pensar em melhores formas de atender vocês. É basicamente isso. Tranquilo? Só tenho a agradecer. Tranquilo. Qualquer coisa já sabem, né? Me enchem um saco, pode ser no Google Sala de Aula, pode ser no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no meio como pombo, correio, o que for, podem mandar que eu respondo. Eu não sei mexer nessas coisas, não. Agora que eu tô tentando entrar em Instagram aqui, que o pessoal fica enchendo meu saco. Ah, me segue nisso, me segue naquilo. Eu não sei nem como é que funciona isso. Tá bom. Gente, boa noite aí então, tá? Obrigadão, Lucas. Boa noite, Boa noite, Débora. querido. Boa noite, Débora. Boa noite, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até a próxima.